Vamos aí começando. Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live de hoje. Então, boa noite a todos. Olá, já vi nossa convidada. Boa noite, doutora Carla. Boa noite, Kalina. Então, algumas pessoas já começaram a entrar. Que bom. Então, vamos lá. Oi, doutora Lienka, boa noite. Estou lhe vendo. Vamos aqui. Bom, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e durante alguns meses, já vai aí para já quase chegando aí em 2 anos, que nós estamos fazendo essas lives. Então, umas lives bem interativas e voltadas, convidando profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação para conversarmos um pouco, transmitindo conhecimento, informações, orientações, dicas sobre, inicialmente, muito voltado para a pandemia, mas de uma maneira geral, né, com assuntos paralelos, é claro, voltado para a saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Espero que estejam gostando, espero que gostem, né? A live de hoje, ela está bem especial. A Formule, né, sempre procura apoiar e com certeza abraça essa causa bastante importante, a campanha, principalmente por estarmos aí no mês de outubro, né? É uma campanha, um mês de conscientização do câncer de mama, mas que não deve ser apenas no mês de outubro, isso deve acontecer durante todo o ano. E foi a partir desse mês, como a doutora Carla vai comentar, que outras cores nos outros meses começaram a aparecer também. Então, para conversar sobre tudo isso conosco, nós convidamos aí para, primeiro, que vocês entrem, né, nessa onda cor-de-rosa, como a própria doutora Carla fala, e de prevenção. Por isso que nós colocamos como tema aí uma abordagem, né, um breve resumo sobre da prevenção ao tratamento do câncer de mama. Da prevenção ao tratamento. E, para isso, convidamos a grande médica, referência no nosso estado, médico-oncologista, doutora Carla Merenciano, que faz parte da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer desde 1997. Foi diretora também do Departamento de Ensino dessa mesma instituição, é coordenadora da experiência do paciente da Liga e diretora médica do Oncocentro IAMO. Será um bate-papo com bastante conteúdo, informação e orientações para vocês. Doutora Carla, já posso te chamar, já vi que você já está aqui, e eu vou lhe puxar aqui. Oi, Ju. Como ela está? Olá, doutora Carla. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da Formule, por ter aceito aí o nosso convite, disponibilizar um pouquinho do seu tempo e, assim, de tudo que você tem para passar para a gente, né? Grandes orientações, informações super importantes sobre esse tema, e principalmente nesse momento e nesse finalzinho de mês. E reforço aqui que hoje, 28/10, né, há exatamente um ano, nós fizemos a primeira live com a doutora Carla, dia 29/10/2020. E estamos aí um ano depois, algumas informações, né, para que a gente possa estar passando para todo mundo. Bom, doutora Carla, gostaria de falar alguma coisa, assim, Eu quero, né, Lu, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Né? Para nós, oncologistas, é sempre muito bom a gente poder falar de prevenção e diagnóstico precoce, porque a gente sabe que isso faz diferença, isso muda desfecho, isso salva vidas. Então, esse espaço que a Formule está proporcionando, se a gente conseguir mudar hábito de uma única pessoa aqui, vai estar valendo. Né? Se a gente conseguir
fazer com que alguém que está assistindo essa live, que está com essa mamografia atrasada, faça, a gente já está atingindo um grande objetivo. Então, eu acho que a gente está aqui, o que a gente combinou foi dar uma passeada aí da prevenção ao tratamento do câncer de mama. Não dá para a gente esgotar todo o assunto, mas eu fico aqui à disposição para o que eu puder esclarecer. Certo. Vamos lá. Obrigado mais uma vez. E vamos fazer aqui, como ela, doutora Carla, eu estava até comentando com ela, nós recebemos no direct do Instagram da Formule muitas perguntas, lógico, algumas mais específicas, mais pessoais, que a gente realmente não tem como responder. Mas outras a gente vai colocá-las aqui dentro dos assuntos que forem abordados, dando para encaixar. E que for aparecendo também no decorrer da live. É importante só reforçar que a live vai ficar no final gravada no IGTV, mas a gente reforça isso. Com relação ao câncer de mama, né, que é considerada uma doença crônica, né, e cada vez mais está sendo trabalhado com cuidado na personalização dos tratamentos, na abordagem mais personalizada, no controle, desde o seu diagnóstico, isso tudo faz toda a diferença. E nesse diagnóstico, né, alguns pontos tornam-se importantes e efetivos. A importância da equipe multiprofissional, que são pessoas capazes, né, de estar ali ajudando um ao outro dentro da esfera do profissional de saúde, mas também pessoas que estão disponíveis para doar-se um pouco ao outro, e isso é muito importante para a pessoa que está vivendo esse momento. O Brasil, né, é considerado como o tumor, no caso, o não melanoma, o primeiro, em seguida o câncer de mama, nas mulheres, considerado isso com relação às mulheres. E, de uma forma geral, nas regiões, principalmente sul e sudeste. Mas a expectativa em 2021, então a gente estava vendo que é na faixa em torno de 66.200 pessoas, novos casos, ou seja, um caso de câncer de mama um em cada 4 casos sendo casos de câncer avançado. Essa incidência é mais expressiva a partir dos 40, mas a maior parte ocorre a partir dos 50. Homens também podem ser acometidos, a doutora Carla vai comentar um pouco sobre isso. E, para começar, já que a gente está, né, sempre com o temática alusiva do Outubro Rosa, falar um pouco, doutora Carla, para iniciar aí a história do Outubro Rosa, que é a conscientização toda do câncer. O Outubro Rosa, né, outubro como mês de conscientização do câncer de mama, ele começa nos anos 90 nos Estados Unidos, e aí lá foi oficializado que o câncer de mama, que outubro seria um mês para conscientização e prevenção. E essa cor de rosa, esse lacinho cor de rosa, que serve para as pessoas lembrarem de fazer os exames, de fazer a mamografia, ele é uma história bem bacana. Uma paciente chamada Susan Komen, ela teve câncer de mama, já diagnosticado numa fase mais avançada, e ela, antes de morrer, pede à irmã que trabalhe para que as mulheres sejam mais conscientes da importância do diagnóstico precoce, e que ela fizesse isso por ela, já que ela não ia ter tempo de fazer. E essa irmã abraça essa causa, funda uma ONG, né, e que hoje é uma ONG bem grande, e que nos anos 90, na corrida pela cura, na primeira corrida pela cura em Nova York, distribui para todos os corredores esse lacinho cor-de-rosa. Né? E isso aí toma uma proporção grande, outros estados dos Estados Unidos passam a absorver esse mês, e hoje a gente vê o mundo colorido de rosa no mês de outubro, lembrando as mulheres a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Certo. E foi diante disso daí, o mês impulsionou para outras cores, né, para tornar o ano todo colorido. Exatamente. Né, outras cores aí, com alusões para outros cânceres. E muitas vezes algumas mulheres utilizam o mês de outubro como se fosse um marco, assim, um parâmetro para fazer os seus check-ups anuais, pessoas de uma maneira geral, até para ficar como forma de ficar mais fácil de lembrar, alguma coisa assim. Mas
sabendo que isso deve acontecer, né, o ano todo, mas, de qualquer forma, também já é um impulso para que as pessoas façam os seus check-ups, já utilizando o mês de outubro. É sabido que o câncer, como a gente falou, é multifatorial, realmente ele depende, não é uma causa só, existem vários fatores aí que juntos predispõem o desenvolvimento. E com relação à incidência, né, à epidemiologia, o que é que se pode falar? É importante, como você ressaltou, lembrar que o câncer ele é multifatorial, né? Em torno de 5 a 10% no máximo é genético, é hereditário. A maioria dos casos são esporádicos, né? Então, eles acontecem porque há uma mutação no gene lá dentro da célula. As células estão sendo produzidas de forma bem ordenada e algo acontece que faz com que essa célula, uma dessas células passe a ser produzida de forma defeituosa. Então, as células seguintes passam também a carregar esse defeito, e é isso que forma o tumor. Então, a gente precisa lembrar que existem fatores genéticos, fatores ambientais e fatores hormonais que faz com que a mulher tenha um risco maior de desenvolver câncer de mama. Certo. E aí é onde a gente precisa estar alerta para saber se você é uma paciente de um risco maior, que cuidados você deve ter. Uhum. A incidência, como você falou, né? É uma incidência que ela tem uma incidência bastante alta no Brasil e tem também essa projeção que é feita de novas pessoas, né, que possam ser acometidas, novas mulheres ou, de qualquer forma, o homem. Os fatores de risco, né, assim, a primeira é uma pergunta interessante. Podemos prevenir o câncer de mama, né, aquela prevenção primária e secundária, com a adoção, né, de alguns hábitos, comportamentos, e essa prevenção, de qualquer maneira, deve começar, assim como qualquer tipo de doença crônica, bem cedo, né, desde a infância, sempre que possível. Então, acho importante a gente ressaltar quais são os fatores de risco para desenvolver câncer de mama. Mulheres que começam a menstruar muito cedo, então uma menarca precoce, e mulheres que têm a menopausa muito tardia, elas ficam mais expostas ao estímulo hormonal, né? Então, essas mulheres têm um risco maior. Também, quem tem o primeiro filho depois dos 30 anos tem um risco maior. Quem não amamenta, né? Então, a mama ela é feita para lactação, ela só vai estar totalmente madura quando produzir leite. E é aí que ela fica mais suscetível quando ela não atinge esse estágio de maturidade. Esses são fatores relacionados à vida hormonal, digamos assim. Mas se você tem mãe, irmã, filha com câncer de mama, você também tem um risco maior. Existem as síndromes hereditárias, né? É um caso bem emblemático, como a atriz Angelina Jolie, que a avó tinha tido câncer, a mãe também, e ela faz um teste, né? A mutação mais comum são dos genes BRCA1 e BRCA2, e se a paciente tem essa mutação, ela tem um risco maior de câncer de mama e ovário, então tem outras medidas de segmento que podem ser feitas, que a gente pode falar também sobre isso. E tem algo que eu queria ressaltar aqui, que são os fatores ambientais. Então, já é sabido que 30% dos cânceres de mama, eles podem ser prevenidos, né, com o controle do peso, a obesidade é um fator de risco, com a atividade física, com a alimentação saudável e com o não consumo de bebidas alcoólicas. Então, esses hábitos de vida estão nas nossas mãos para que a gente possa escolher diminuir o nosso risco, né? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente se expõe mais, o risco é maior. Uhum. Como você falou, né? O álcool, o tabagismo, então tudo isso, até às vezes, em algumas situações, no meio ambiente mesmo, a poluição excessiva, em alguns tipos, no caso, não seria o de mama, mas principalmente a questão do câncer de pulmão ou garganta. O sobrepeso, que foi comentado,
tanto o sobrepeso, porque às vezes as pessoas pensam, né, é o obeso, mas o próprio sobrepeso já é um fator de risco. Não é isso? Assim, o fato Isso. dela já estar, por mais que não seja um indivíduo obeso, mas É, aquele sobrepeso. existe uma explicação para isso, né? A gente tem que lembrar que o hormônio que estimula essa proliferação celular, que é o estrógeno, ele é produzido no ovário, mas também em outros órgãos, como o tecido, como a adrenal, a glândula adrenal, e o tecido adiposo periférico. Então, principalmente mulheres que estão na menopausa, elas se protegem quando elas controlam o peso, porque ela vai diminuir a produção de estrógeno pelo tecido adiposo. Então, é importantíssimo, né? A gente acha que só quem tem que estar na academia são aquelas mulheres mais jovens, ficando saradas, mas não. Nós, depois dos 50, e aí eu já me incluo, a gente precisa manter o peso saudável, precisa manter a atividade física, são 2 hábitos. Não basta só você ser magro, você tem que ser magro e não pode ser sedentário. Ativo. Então, magro e ativo, né? Com aquela, assim, tentando ficar dentro daquela minutagem de semanas, né? Lógico, dentro tem aquelas variações, né? De tantos minutos, como Importante você a tinha gente falar falado. sobre isso, né? Então, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa na semana. Então, quem puder seguir esses hábitos vai estar prevenindo não só de câncer de mama, mas também outros tipos de câncer, doença cardiovascular, né? Vai ter uma vida mais saudável e feliz, com certeza. Com certeza. E e com relação, né, a gente foi falado, você comentou, né, a questão da menopausa, o sobrepeso, o álcool, o tabagismo. E como é que ficam os aspectos do estresse, o aspecto psicológico? Assim, até que ponto o estresse crônico, né, o estresse crônico e a má qualidade do sono interferem na prevenção ou são considerados fatores de risco para o câncer de mama? Pode ser que o próprio estresse, que o estresse em si, por si só, ele não cause, né, o câncer de mama, mas ele favorece que a doença se instale? Isso é uma coisa bastante discutida e, como eu falei no início, o câncer ele é multifatorial. Então, o estresse ele vai levar uma série o estresse, né? O estresse ele não vive sem ele, ele até faz parte da nossa evolução. Mas o estresse crônico ele vai levar a um desequilíbrio no nosso organismo que pode predispor a outras doenças, inclusive, né, a doenças que propiciam o câncer, como obesidade, né, hábitos pouco saudáveis. Então, isso vai se somando. Como se fosse assim, talvez indiretamente, né, pudesse... Não dá para a gente separar isso, mas assim, é bom a gente lembrar, né, do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o bem-estar físico, social, emocional, psicológico, até espiritual. Então, se você está equilibrado, né, em todo esse contexto, é mais difícil adoecer. Eu perguntei isso ligado ao estresse, mas principalmente também relacionado a distúrbios do sono, principalmente a privação do sono, por aquele trabalho que foi feito do que chama, né, o trabalho das enfermeiras. Isso. As enfermeiras que, pela privação, então, foram constatado que em torno de 36% delas, desenvolvimento do câncer de mama. E outros cânceres, né? Assim, outros profissionais, como endométrio, coloretal. Com relação aos hormônios, foi colocada uma pergunta na parte hormonal dos fatores, como você falou, ambiental, né? O fator, os ambientais, o hormonal, o genético. Dentro do hormonal, considerando aí essa questão do tumor, né, de mama ser estrógeno dependente e progesterona, qual a relação com a reposição hormonal, bem como com os anticoncepcionais? Então, como eu falei no início, quanto mais tempo você expõe essa mulher ao estímulo hormonal, mais suscetível ela vai estar para desenvolver câncer de mama. Então, quando é necessário, algumas mulheres realmente elas precisam da reposição por questão de depressão, de humor. Esse acompanhamento deve ser feito muito de perto, junto com o mastologista. Tá? Eu já tive casos de pacientes
que tiveram câncer de mama depois de um período de reposição hormonal, mas foram diagnosticados muito precoce, exatamente por esse cuidado que a ginecologista e a mastologista têm desse acompanhamento. Em relação aos anticoncepcionais, também é um estímulo maior, diminui a partir do momento em que você deixa de tomar o anticoncepcional, então depois de 2, 5 anos, esse risco já é igual à população geral. Certo. Vamos lá. Doutora Carla, como você falou, a menarca precoce e a menopausa tardia, né? Nessas mulheres, elas são um considerado fator de risco, né? Esses dois extremos. Então, são pessoas que precisaram, principalmente a menarca precoce, né? A mulher que teve a menarca precoce, ela ter mais atenção, porque isso aí às vezes depende muito, porque são pessoas ainda entrando na adolescência, muitas vezes. Assim, só importante colocar isso, só para deixar claro que não é a partir do momento que ela tem a menarca cedo que ela vai estar mais exposta ao longo da vida, né? Então, a gente sabe que a estatística é que 1 a cada 8 mulheres, ela, ao longo da vida, desenvolva câncer de mama. Então, se tem 8 mulheres reunidas, provavelmente uma daquelas, ao longo da vida, isso vai, né? Esse risco, ele aumenta. É orientado a mamografia a partir dos 40 anos, mas pode acontecer câncer de mama antes dessa idade, numa incidência menor, e a incidência maior é a partir dos 50 anos. Então, a gente precisa ficar alerta a isso aí. Quando a gente fala dos fatores de risco, é para que o que a gente puder evitar, a gente evita, mas não tem como você evitar a menarca, né? Até tem, mas assim, tem coisas que são fisiológicas, mas que os fatores que são evitáveis que você possa se proteger. Como você falou, relacionada a essa questão da lactação, que é a forma que quando a mama realmente está madura, quando acontece a lactação, né? Que aí o tecido jovem, por enquanto, ele ainda está sujeito a mutações, então quando ela tem a lactação, ela já está já está madura. Quem já ligado, né? A gente falou aqui de amamentação, essa questão, então a amamentação, assim como a gravidez antes dos 30, pode ser considerado fator protetivo. Isso. É interessante que as mulheres amamentem, né, e que engravidem antes dos 30 anos. Ok. No histórico familiar, nos fatores genéticos, né? Essa questão do histórico familiar, predisposição genética, usar essa informação, né? Porque às vezes as pessoas têm isso que foi também colocado. Tenho familiares com câncer, vou ter câncer? Não tenho familiares com câncer, não vou ter. É claro que hoje em dia existe muita informação, talvez isso não se tenha, mas de qualquer forma são dúvidas que às vezes a gente pensa que não existe, mas existe. Então, é importante a gente saber que essas pessoas que têm familiares, né, de primeiro grau, com câncer, elas têm um risco aumentado, não significa que ela vá ter. Da mesma forma que quem nunca teve, existem mulheres, meu Deus, na minha família ninguém nunca teve câncer de mama, e eu tenho. Então, assim, a maioria dos casos, 95% dos casos, eles ocorrem de forma esporádica, sem nenhuma relação com essa história familiar. Quem tem história familiar tem um risco maior, né? Certo. A gente, tanto que como você falou, né, o câncer de mama, né, está falando da hereditariedade, que a pessoa que tem o histórico, a predisposição, não quer dizer que, como você falou, que ela vai ter, né, o fato dela ser, a genética não é destina, a gente pode tentar, né, com a ajuda a pessoa e com os cuidados e a prevenção né, o acompanhamento, de ser modular isso aí, fazer o possível para que esses genes não se expressem. Mas, de qualquer maneira, lembrar que
não se pode esperar para adoecer, né, para mudar de hábito. Então, isso é muito importante. Isso. É importante a gente lembrar, né, que nesse contexto de hereditariedade, de genética, muitas vezes, por exemplo, na minha família eu tenho 3 tias maternas com câncer de mama, tenho uma tia paterna, minha mãe teve câncer de mama e eu tenho uma prima, né? Minha mãe fez o teste para saber se a gente tem alguma síndrome hereditária. Foi negativo, mas o meu risco permanece, porque tem algo aí dentro, tem algum oncogênio dentro dessa família que predispõe a câncer, né? É para ficar neurótica com isso? Não, não é. Mas é para ficar alerta, para fazer os exames de rastreamento, né? Para conhecer as mamas, notar qualquer anormalidade. Então, é essa a importância. A gente precisa saber se eu tenho um risco maior, eu tenho que estar mais próximo do meu mastologista, tenho que conversar sobre isso. E se alguém teve câncer já, é um dos tumores, é o tumor mais incidente depois do câncer de pele nas mulheres. Então, a gente precisa falar sobre isso. Né? Quantas pacientes, principalmente essas pacientes de uma faixa etária mais idosa, elas escondem, porque no imaginário, no inconsciente delas, os casos que elas sabem são só os casos que não deram certo. E a gente está cheio de mulheres aí que foram diagnosticadas, que vivem, que vivem bem, que trabalham, que viajam, que namoram, que estão felizes. Né? E essas histórias, elas precisam ser compartilhadas. Você, assim, dentro do que a gente está comentando, tem uma pergunta que eu vou puxar, só porque está assim, tá dentro. A Luana pergunta, mas quem sempre teve exatamente o que a gente está conversando, mas quem sempre teve hábitos saudáveis, né? Acho muito relativo, é a sorte de estar entre as 8. Então, a gente vai prevenir, né? 30% dos cânceres são preveníveis, mas uma outra parte não, né? Então, sim, não vamos dizer que é sorte, mas é o acaso. As nossas células, só para a gente lembrar, eu vou tentar ser bem, bem básica, assim, porque eu sei que o público é bem diverso, mas assim, é como se a gente tivesse numa linha de produção, as células estivessem se reproduzindo, né? E acontece algo no gene, no manual de instruções de como reproduzir uma célula, que faz com que uma delas troque uma palavrinha ali e saia uma célula doente, certo? Isso pode ser porque meu manual de instrução já veio da minha mãe, da minha avó com defeito, mas pode ser algo, vamos botar aqui, vou ilustrar o caso, né? Pode ser a obesidade, que produz fatores que altera esse gene, pode ser radiação, pode ser hormônio, algo apagou uma palavrinha aí e fez com que essa instrução ficasse errada e a célula seguinte foi produzida de forma inadequada. Então, é isso. O acaso, sim, mas se eu me protejo, se eu faço atividade física, se eu cuido da minha alimentação, se eu não tenho excesso de peso, eu já estou diminuindo esses fatores de risco, certo? Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Os casos são esporádicos em 95% das vezes, há fatores de riscos ambientais, há fatores de riscos que são relacionados à sua vida reprodutiva, exposição a hormônios, seja na pós-menopausa, com a terapia de reposição, e há fatores genéticos ligados a algumas síndromes hereditárias ou não. Certo. Então, entrando no diagnóstico precoce e rastreamento, né? Que aí entram os sinais e sintomas, tudo isso. O rastreamento em massa, que é super importante dentro das campanhas de conscientização, com os exames, para tentar buscar identificar aquele grupo, tudo isso para ter essa detecção precoce, porque, né, como a doutora Carla mesmo comentou recentemente, que quando a gente, né, consegue, de repente, palpar no autoexame, que é feito, né, normalmente tem essa necessidade, mas que isso não livra qualquer outro tipo de prevenção.
A palpação já quer, normalmente o tumor já está já está numa quantidade, um tamanho maior, né? Porque pelo menos na faixa de 1 centímetro você já tem 1 bilhão de células cancerígenas. E na mamografia você consegue detectar um tamanho abaixo disso. Então você não Então, conseguiria palpar isso. O objetivo do rastreamento de massa, né, é você conseguir identificar um tumor subclínico, quando ele ainda não é palpável, quando ele ainda não é visível, e aí eu vou ter menos células naquele tumor, a probabilidade dessas células terem entrado na corrente sanguínea é menor, e eu vou conseguir fazer um tratamento mais assertivo, menos agressivo, digamos assim. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, porque eu vou ter um volume tumoral menor para poder tratar. Porque essas células que se proliferam, né? Aquela única célula que estava com o manual de instrução errado e que gerou células filhas defeituosas, essas células filhas também estão suscetíveis a sofrer mutações e formar células resistentes a alguns medicamentos. Então, é importante que a gente entenda isso. Quanto menor, melhor. O que não quer dizer que pacientes que já diagnosticam câncer de uma forma mais avançada, elas também têm chances de tratamento, de controle, de cura, porque a gente está vivendo um momento, né, um boom na oncologia, conhecendo melhor com a biologia molecular, a gente passa a conhecer melhor as características do tumor, e no passado a gente tratava o câncer de mama igual receita de bolo, era o mesmo protocolo para todo mundo. Hoje não, hoje a gente já conhece que pacientes produzem determinadas proteínas, e se eu tenho anticorpos contra aquela proteína, se eu tenho um bloqueio para determinados receptores, e assim eu consigo fazer um tratamento mais customizado. Certo. Dentro dessa abordagem das estratégias para a detecção precoce do câncer, né, o diagnóstico precoce e o rastreamento, conforme as diretrizes que aí você tem, né, aquela do 40, a partir de 40 anos, ou a partir de 50 anos. Então, o que é que entra esse diagnóstico precoce? O que é que você está orientando, né, na realização dos exames? Quais exames? É a mamografia, a ultrassonografia, o passo a passo? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres, a partir dos 40 anos, elas façam a mamografia. Essa mamografia deve ser feita anualmente, mas naqueles casos com fatores de risco, e tem fatores de riscos diferenciados, por exemplo, mulheres que têm mutação de BRCA e BRCA2, elas têm uma orientação de rastreamento diferente, porque elas vão ter, provavelmente, tem um risco maior de ter câncer numa idade mais precoce. Então, é importante esse conhecimento, procurar o mastologista, procurar o ginecologista e conhecer seus fatores de risco para que se faça um rastreamento mais direcionado. Mas o rastreamento de massa, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é a mamografia a partir dos 40 anos. Algumas pacientes até começam a rastrear antes, porque sabem que tem um risco maior. Então, elas mais precoces chegam lá no mastologista e criam esse vínculo, né, com eles. Porque, como você falou, antigamente, às vezes pode ser que, né, que às vezes ainda não é, porque normalmente o ginecologista é o médico mais que se tem um primeiro contato, né, a mulher e tudo, a partir daí, muitas vezes ele encaminha ou recomenda. Mas, como você mesmo falou, então já está sendo mais comum essa procura pelo mastologista. Isso, mastologista, né, diretamente. O ginecologista ele acaba triando essas pacientes, né? E muitas vezes, quando eles identificam um risco maior, eles mesmos já encaminham para os mastologistas. Mas, geralmente, quem tem caso de câncer na família e já está ligado, já procura o mastologista, que é o especialista na doença da mama. E dentro, como você falou, onde é que entraria aí a mamografia, desculpa, a ultrassonografia é um complemento
ou é para mulheres mais jovens apenas, por conta da densidade da mama, e o câncer de intervalo? Então, a mamografia é recomendada, a ultrassonografia é um método complementar, geralmente nas mamas mais jovens e mais densas, a mamografia não consegue traduzir exatamente o que está acontecendo ali, então se complementa com outros exames de imagem. Às vezes a ressonância magnética de mamas também é necessária, mas tudo isso vai ser direcionado pelo médico mastologista, né? O câncer de intervalo é aquele câncer que acontece entre uma mamografia e outra. Há pacientes que são bem assíduas nas suas mamografias anuais, mas antes de chegar no próximo mês fazer a mamografia, na mamografia seguinte, elas identificam ou pela palpação ou por algum outro sintoma, né? E aí vale a pena aqui a gente ressaltar quais são os sinais e sintomas do câncer de mama, que é um nódulo na mama, na região cervical, em cima da clavícula, embaixo da axila. Então, alterações nessas áreas podem sugerir um tumor, e um tumor até que já saiu da mama, mas também a retração do mamilo. Então, o mamilo, quando ele está puxado para dentro, isso é um sinal de alerta. A pele da mama hiperemiada que não melhora, né? E com aspecto em casca de laranja, aquela pele grossa, com sinal como se estivesse inflamado, também é um sinal de alerta. Isso é uma área descamativa na areola que não melhora. Então, tudo isso são sinais de alerta que devem levar a mulher ao mastologista. É melhor ir e não ser nada do que ficar tentando que isso aí se resolva, né? Há também câncer de mama na gravidez. Então, às vezes as mulheres estão amamentando, isso é raro, mas aquela mastite que não melhora. Então, é sempre bom ter um olhar especializado por perto, né? E a gente tem excelentes mastologistas na cidade, a gente tem disponibilidade também no SUS para as pacientes que não têm, não são da saúde suplementar. Então, esse alerta vale para todas. Com certeza. E dentro desses sinais e sintomas, doutora Carla, também aquela questão da secreção, né, que às vezes acontece do líquido do mamilo. Sim, importante. O sangue, ou até a secreção sanguinolenta, mas a sensibilidade, que às vezes as pessoas ficam um pouco com minha mama é sensível, minha mama dói, eu tenho a mama dolorida. A dor é um sinal, um sinal, né, que não é normal, né? Não é normal sentir dor. Então, mama sensível, mama dolorida, isso fora do período menstrual, né? A sensibilidade maior da mama, por si só, não é um sinal de câncer, né? A mama dolorida também não, né? Mas, assim, se você tem... A dor não é normal. Então, é um sinal para você procurar a causa disso aí, né? Existem alguns medicamentos até que eles fazem com que a mama fique mais túrgida, mais endurecida, muitas vezes, né? Até alguns antidepressivos também, e que podem levar a um desconforto na mama, mas isso aí sempre é bom, é sinal de alerta, né? Nem sempre é câncer, mas você não deve ficar com essa dúvida. E já que a gente está falando de sinais e sintomas, aqui com relação ao homem, né? Os homens que é sabido que tem o percentual, né, de câncer no homem. Qual seria esse percentual e a idade que normalmente também é semelhante à da mulher? Alguma diferença? 1% dos casos de câncer de mama ocorre em homens, né? A idade, os casos que eu já peguei são pacientes mais velhos, né? É raro você ver um jovem com câncer de mama. Eu já tenho quase 30 anos de oncologia e nunca vi. Mas é importante saber que isso existe, principalmente se na sua família tem um caso de câncer de mama em homem, aí tem um risco genético que deve ser investigado, certo? E os homens é mais fácil de dar o diagnóstico, porque a mama, na maioria das vezes, está exposta, né? E não tem aquele tecido
né, volumoso, nem gordura que possa esconder. Então, quando tem um nódulo, um caroço, uma retração no mamilo, é mais aparente e mais fácil de diagnosticar. Mas se eles não souberem, eu tinha um professor que sempre dizia, só se cumprimenta o que se conhece. Então, é importante que os homens saibam que pode ter, porque às vezes está com a ferida lá na mama, está com caroço e acha que porque não é mulher não pode ter câncer de mama. Sim, homem tem câncer de mama. Certo. E tem alguma relação, ou a ginecomastia, o homem com ginecomastia tem uma propensão? Não necessariamente, não. Bom, dentro desses, né, que a gente falou aí, dos sinais e sintomas, que eu acho assim, importante reforçar, como você mesmo tinha falado, que da percepção, né, dessa percepção de se tocar, de conhecer o corpo, mas que antes era muito voltado para o período, né, que geralmente digo, período tantos dias após a menstruação, mas eu estava vendo que isso é um pouco, assim, não está se relacionando muito com o tempo. Assim, o momento que você se tocar é importante, em qualquer época do período. Isso. E que não fique só nesse... E que não espere só que algo apareça. Né? Você tem a rotina, tem a disciplina de buscar né, o acompanhamento que eu digo, o médico, para fazer a prevenção. Porque muitas vezes essa questão do autoexame, do toque, é importantíssimo, claro, mas às vezes isso estava muito... isso é o mais importante, né? Então, se toque sim, mas tem que ter, assim, valorizar, para valorizar a descoberta, né? Descobertas, pequenas alterações, descobertas casuais, tem que ser valorizada, como você falou. Assim, eu acho que essas né, dicas, essas orientações, elas se complementam. Então, a menina, desde a sua adolescência, é importante que ela conheça suas mamas, né? Essa questão de fazer o autoexame após o período menstrual nas mulheres que estão na sua fase reprodutiva, é porque a mama, depois do período menstrual, ela fica menos turva, ela fica mais fácil de ser palpada, né? Causa menos dúvida, né? E também há uma diferença entre o autoexame, que deve ser feito, deve ser estimulado, o exame feito pelo profissional, pelo ginecologista ou pelo mastologista, e os exames de rastreamento. Então, tudo isso se complementam para o diagnóstico precoce, né? E aí a gente consegue fechar mais. Porque às vezes tem mulheres, doutora, eu nem palpo, porque eu acho estranho, eu acho que tem uns carocinhos, eu fico em dúvida, né? Mas assim, se você palpa e você vai para o seu médico nos exames de rotina e você faz as suas mamografias ou exames de rastreamento que é orientado, então você está se protegendo, tá? Tem uma pergunta que a gente ia fazer isso relacionada à parte da prótese, né, de silicone, mas vamos lá, qual é a idade para começar a fazer a mamografia e quem tem silicone? E quem tem silicone faz também? Certo. A mamografia, a recomendação pela Sociedade de Mastologia a partir dos 40. Algumas pacientes com risco maior fazem pelo menos a primeira mamografia aos 35, geralmente se complementa com ultrassom, porque a mama é densa. E sim, quem tem silicone tem que fazer, não sai da fila da mamografia, não. Tem técnicas específicas para isso. O silicone não vai explodir, não vai amassar, não vai... Tem técnicas específicas para se ver o tecido que fica ali próximo da prótese, certo? Não pode... Fica tranquila, né? Isso. Com essa questão né, dos linfonodos, que às vezes aparece até na hora de fazer o exame. Como é que falar um pouquinho sobre as vacinas, né? Essa questão da adenopatia, né, que às vezes acontece, que é comum, não só, quer dizer, qualquer tipo de vacina, influenza, enfim, na Covid-19, por estar acontecendo a vacinação, né, em massa, então isso provavelmente está
está vindo à tona de uma forma maior essa questão do linfonodo reacional. A importância de, ao ter se vacinado, e falar com o médico. Não é isso? Isso. Assim, é importante que comunique quando você vai fazer a mamografia que você tomou a vacina, né? Porque a própria Sociedade de Radiologia, ela já orienta que isso seja levado em consideração na hora da confecção desses laudos, porque pode sim ter adenopatia reacional e isso interferir, né, na avaliação do médico. Então, é importante que isso seja ressaltado. Eu tive um caso bem emblemático essa semana, uma paciente com câncer de mama, que já foi diagnosticado de uma forma mais avançada e estava fazendo a quimioterapia para depois fazer a cirurgia, né? E aí, entre o término da quimioterapia, que ela sai de mim e vai para o mastologista para operar, ela me liga e pergunta, doutora, posso já tomar minha vacina, minha segunda dose, minha terceira dose? Disse, pode tomar. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei, poxa, mas se ela tiver uma adenopatia reacional, quando ela chegar no mastologista, ele vai achar que ela não teve a resposta que eu vi que ela teve, né? E foi assim. Ela fez a vacina e fez, olha como está meu linfonodo, né? Aumentou e tal. Mas aí a gente já sabia que tinha uma vacina aí no meio. Ou seja, não é, e fique claro, não é a vacina que causa a adenopatia do câncer. A vacina causa uma adenopatia reacional, ou seja, ela está estimulando, né, nossas células de defesa a produzir anticorpos, e isso às vezes é confundido com adenopatias relacionadas ao caso. Certo. Isso também no idoso, né? Que o idoso, não relacionado à vacina, mas o próprio idoso, ele tende a ter mais linfonodos, e isso também pode ter algum tipo de relação? Em relação à mamografia, não. Não, é uma coisa mais global, independente da idade. Certo. Então, vamos aqui para... Né, chegando aqui na parte do tratamento em si, né, que ele entra aí as fases do tratamento, o que envolve o tratamento, que o tratamento realmente é um tratamento interdisciplinar, multiprofissional, né, são as especialidades todas se complementam com o benefício único. Isso dentro de todos esses profissionais de saúde envolvidos, né, da parte médica, né, do oncologista e tudo, o radio-oncologista, enfim, como você vai comentar, essa parte, como a gente conversou, da rede de apoio familiar, né, e também social, porque né, faz o compartilhamento aí das experiências. Mas dentro do tratamento, o que é que temos de novidades, a importância das novas drogas e como acontece? Então, você falou bem, né? A equipe de tratamento, ela deve ser interdisciplinar. Não adianta ser multidisciplinar. Não adianta eu ter um mastologista, um oncologista, um radio-oncologista, um cirurgião plástico, se eles não se conversam, se eles não combinam a melhor estratégia para aquela paciente. Então, é importante ter uma equipe interdisciplinar, onde o caso da paciente vai chegar e vai ser discutido e direcionado com toda essa equipe. Então, na maioria das vezes, a jornada da paciente é mais ou menos essa. Faz uma mamografia, seja por rastreamento, ou seja porque foi identificado um nódulo, a palpação, ou às vezes eu já tive pacientes que o marido que identificou, ou às vezes pacientes idosas que escondiam o nódulo e aí quebram a perna, ou adoece e um filho ou filha vai cuidar e nota, né, aqueles nódulos. Então, independente de como se chegou a essa identificação desse risco, vai para o mastologista, é feita uma biópsia, essa biópsia pode ser por punção, mas a maioria das vezes é feito o que a gente chama de core biópsia, é tirado um pedacinho desse tumor para a gente identificar que subtipo é, né? Câncer de mama e estudar aquelas proteínas que eu falei inicialmente, saber se é receptor de hormônio positivo ou não, se tem expressão de uma proteína chamada HER2, que a gente tem um anticorpo específico para ela. Então, assim, a gente vai ter informações com aquele pedacinho que foi tirado
E aí a gente vai entrar em equipe e definir. Essa paciente ela é para ser operada logo, essa paciente é para fazer quimioterapia e ser operada depois, né? Essa paciente vai precisar tirar só esse pedacinho da mama e fazer a radioterapia, ou ela vai precisar tirar a mama toda e fazer uma reconstrução com a cirurgia plástica. Então, esse time vai discutir isso, definir a estratégia de tratamento e a paciente segue, né, nesse caminho. Às vezes, ela faz a cirurgia e depois precisa tomar anticorpos durante um ano, às vezes faz bloqueio da menstruação se ela for pré-menopausa, às vezes não, às vezes toma um bloqueio hormonal por 5 anos, às vezes por 10 anos. Então, assim, é importante a gente colocar aqui que as pacientes elas conversem com seus médicos. Cada vez mais a gente estimula para que as pacientes elas saibam sobre sua doença. Então, lives como essa é importante, porque a gente pode parecer que é uma coisa muito técnica, mas para quem está vivendo, é importante, porque às vezes chega uma amiga e fez, você não está tomando, não, essa medicação? Pois minha médica mandou eu tomar por 5 anos. Então, a outra já acha que está subtratada, né? E que não está fazendo o tratamento adequado. Então, tirem suas dúvidas, né? Tenha um médico como alguém que você confia e que vai lhe ensinar também. Então, para mim, ter pacientes sabidos, pacientes que perguntam, eu acho o máximo, porque ele está me ensinando a cuidar dele da melhor forma, ele está me estimulando a tirar as dúvidas. Então, os familiares, às vezes a mãe não pergunta, mas a filha está do lado, então sempre leve alguém para consulta, certo? Porque há uma ansiedade que é natural nessas consultas médicas e às vezes você sai e esquece de perguntar, e se alguém estiver do seu lado é mais fácil, principalmente com os pacientes mais idosos. E você falou, né, de algumas possibilidades, Carla, assim, né, você pode, né, iniciar a químio para tentar reduzir, fazer uma cirurgia, ou pode fazer tudo. E existe também, no caso, ou depende muito do estágio, apenas a cirurgia e a rádio, sem utilizar a químio? Depende não só do estágio, depende do estágio também, mas depende do tipo histológico, certo? Depende da expressão dessas proteínas. Com a biologia molecular, a gente passa a conhecer esse tumor com mais clareza. Então, eu tenho informações para como ele é multifatorial, e também a gente pode tratar ele de múltiplas formas, bloqueando o hormônio que estimula como fator de crescimento, bloqueando com anticorpo uma proteína que faz com que a célula se divida mais rápido. Né? Então, às vezes, só a rádio é químio, só a cirurgia é rádio, às vezes a cirurgia é rádio é químio, às vezes a cirurgia é rádio é químio hormônio, às vezes a cirurgia é rádio, químio, hormônio e anticorpo. E isso pode estar relacionado ao tamanho do tumor. Às vezes é um tumor pequeno, mas ele precisa de todo esse processo. E às vezes não adianta dar todas essas medicações, porque é um tumor que não expressa esses marcadores, então eu vou estar super tratando sem necessidade. Então, esse conhecimento, ele é básico, né? Então, para as mulheres que estão assistindo, depois que faz a biópsia, né, que a gente tem o nome desse tumor, aí se faz a imunohistoquímica, quando eu vou conhecer melhor essas proteínas, eu vou ter o sobrenome aí desse tumor para poder fazer uma terapêutica mais assertiva. Eu estou vendo aqui uma pessoa que está várias vezes entrando na tela, que é uma paciente queridíssima, que é Luana Cabral. Eu tenho o maior orgulho de contar a história dela, né? Luana, ela me permite, porque eu já vi ela contando isso em outras lives, por isso que não é antiético, mas é uma história linda. É uma paciente que teve câncer de mama jovem, que o grande sonho dela era ser mãe, né? Então, várias vezes na consulta, eu até me emociono, porque várias vezes na consulta a gente falava sobre isso. E Luana, depois que terminou o tratamento, ela fez cirurgia, fez químio, fez rádio, fez hormônio durante 5 anos, o bloqueio hormonal, e ela engravidou, e hoje tem uma filhinha linda, né? E é um exemplo também, eu acho bacana, porque ela sempre compartilha a sua história, né? E isso estimula, isso faz com que as mulheres acreditem que a vida, e muitas vidas, né? Tem outra paciente minha que teve gêmeos, ela
Ela bem na época de Luana também, então uma vez a gente tirou uma foto, era eu, Luana, e a minha outra paciente, e Meus uma filhos. delas tinha gêmeos, então eu disse, ó, aqui nessa foto tem 6 pessoinhas, né? A médica, as 2 mães e 3 Três bebês. Então, bebês. assim, é muito bacana essas histórias, né? Não, E com esse certeza. compartilhamento também, porque da Compartilhar, mesma forma que a gente às vezes só escuta os casos que não deram certo, às vezes a gente deixa de compartilhar histórias lindas, né? De uhum, perseverança, né? E de superação das pessoas. isso mesmo. E ainda deu de É, mamar, ela está ainda dizendo deu de aqui, ó. mamar. Muito bem, ó. Isso mesmo. Que bom, Luana. Parabéns para as duas, né? É, bom, aqui dentro ainda do tratamento, você comentou a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia. Dentro da cirurgia, assim, mostrando que as pessoas, que de qualquer forma ainda se tem o medo, né, do tipo da cirurgia, da extensão da cirurgia, que hoje em dia são mais conservadoras, às vezes até não se percebe tanto com aquela oncoplastia já durante a cirurgia. Como falar um pouquinho do ato cirúrgico, né, da cirurgia em si? Então, a cirurgia, né, cada vez mais, assim, no passado, as mastectomias, elas eram até mutilantes, porque se tirava a mama, se tirava o músculo embaixo da mama, então, quem tem pacientes, parentes antigas, pode até ainda ter alguma velhinha que passou por isso. Mas a cirurgia também evoluiu. E cada vez mais as cirurgias elas são mais conservadoras, né? Tira menos tecido mamário. Tem pacientes, às vezes, que eu fico procurando a cicatriz, de tão perfeita que é a técnica. Né? E aí se complementa quando é feita uma cirurgia conservadora. Então, se tem um tumor invasivo, é feita uma radioterapia para, vamos dizer assim, esterilizar aquele tecido mamário que ficou para proteger e se faz o tratamento complementar que for necessário. Certo. Você assim, falou aqui, doutora Carla, quando você citou de Angelina, né, que fez a mastectomia redutora de risco. Ela, né, fez sem ter, né, fez antes, como prevenção, como forma de prevenção de todo o histórico existente, mas não quer dizer que por ter feito a mastectomia redutora de risco, ainda fica, né, um tecido com... Ela não está livre, né? Ela tem que ser acompanhada continuamente, né? Continuadamente. Então, a cirurgia, ela é exatamente, né, nesses casos em que tem o risco genético elevado, a cirurgia, ela é redutora de risco, porque sempre fica um tecido mamário residual e esse tecido, ele precisa ser acompanhado. Então, você reduz o risco, porque se eu tenho um terreno onde pode crescer erva daninha e eu sei lá, cimento a grande parte desse terreno, a partezinha que fica para crescer erva daninha vai ser bem menor, mas eu tenho que ficar de olho ali, certo? Então é mais ou menos essa analogia. Certo. Então, dentro da quimioterapia, né? A radioterapia, você falou na questão de até entrar como para esterilizar aquela região, mas e na quimioterapia, que é tão, né, que o nome quimioterapia gera muito medo, né, angústia nas pessoas. Atualmente, né, ela está, como você falou, mais individualizada, mostrando a questão da customização e personalização, baseado, né, muito na biologia molecular. Os tratamentos com relação a isso estão mais para atingir o alvo, né, para atingir mais aquele alvo sem estar destruindo tanto o tecido sadio. Com vários usos, como principalmente aí que, né, foi visto até a questão o uso disso, aumentando a sobrevida de pacientes em câncer mais avançado, dos inibidores da ciclina. Então, isso é algo mais novo? Sim, nós, como eu falei, a gente está evoluindo muito, né? Então, quando tem um filme lindo, eu acho que eu já até dei essa dica na live passada, né? Uma Chance para a Vida, que é a história real, né? Da descoberta de uma grande droga na oncologia, Dr. Sleiman,
é um Uhum. americano, e ele descobriu um anticorpo, existe uma proteína chamada HER2, e quando ela está ativada, ela está super expressa, ela faz com que essas células se dividam loucamente. Uhum. Então, ele descobriu um anticorpo que bloqueia essa proteína e faz com que essa proteína seja inativada, né? Ela não possa mais estimular a célula a proliferar. Então, esse foi um grande marco na oncologia, né? Fora os bloqueadores hormonais que vêm crescendo, né? E hoje, além dos bloqueadores hormonais, a gente tem novas drogas que inibem o ciclo celular, por isso, os inibidores da ciclina, quando a paciente é hormônio receptor hormonal positivo, a gente soma, a gente acrescenta, a gente faz essas combinações para que a gente consiga controlar essas células e até nas pacientes com doença metastática vivem super bem. Isso. Então, é importante a gente saber que a gente está numa era onde o câncer é uma doença crônica e da mesma forma que as pessoas têm hipertensão, diabetes e vivem a vida tomando medicação, às vezes tira, troca porque Uhum. não está funcionando bem, a gente tem que ter essa visão também para o câncer de mama metastático. E a gente hoje tem, além dessas drogas que eu falei, várias outras que se complementam, que uma entra no lugar da outra quando não está funcionando. Então, isso faz com que as mulheres vivam muito, né? E vivam melhor. Melhor. Como você disse, em algumas situações a probabilidade a possibilidade, né, de algumas mulheres, né, de algumas pessoas utilizarem a quimioterapia oral também, né, delas, que, como você disse, não é para não tem nem toda droga tem a apresentação a forma farmacêutica oral, mas um meio de estar veiculando que é menos, quer dizer, que não é invasivo, né, mais confortável. Então, assim, é importante que a gente entenda, né, que a gente passe essa mensagem que os tratamentos, eles são específicos, que eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes, posso É estar bem me importante. tornando repetitiva, mas é importante. Porque às vezes a paciente chegar, eu quero que minha amiga tome uma medicação oral, eu quero tomar também, igual a dela, mas assim, tem que saber se encaixa naquele caso, né? Então, nem Uhum. todos os tumores, eles vão receber os mesmos protocolos, e nem todos os protocolos têm uma droga oral para ser substituída. Às vezes eles se complementam. Certo. Certo? Certo. E falando nisso, na convivência com o câncer, né? Como conviver com o câncer, como você falou, o câncer de mama metastático. Mas uma diferença, doutora Carla, assim, para só as categorias, assim, eu não gosto muito de dizer assim, bom, não é tipos, mas os pacientes oncológicos, por exemplo, o paciente oncológico em tratamento, né? Então, ele está em tratamento. O paciente oncológico em tratamento paliativo, que aí essa expressão paliativa, até para se entender melhor. O oncológico em remissão e o oncológico em cuidados paliativos exclusivos. Então, Existe esse. existe. Então, vamos só falar um pouquinho desses conceitos, né? Então, quais são os tipos de quimioterapia que a gente tem? A gente vai ter aquela quimioterapia pré-operatória, que a gente chama também de neoadjuvante, é quando você faz a quimioterapia para diminuir o tumor para ser operado, né? Então, ela é pré-operatória. Às vezes você faz a cirurgia antes, faz a cirurgia de cara, upfront, depois você faz a quimioterapia que a gente chama de adjuvante. Então, a gente já sabe que vai tomar, sei lá, 6 ciclos, 8 ciclos, né? Tantos esquemas tantas aplicações de tais drogas. Tem a quimioterapia para doença que já está mais avançada, às vezes metastática, que é uma quimioterapia com a intenção paliativa. Por quê? Muitas vezes a gente sabe que você não vai conseguir destruir toda a doença, né? Mas é diferente do tratamento paliativo exclusivo, tá? Então, é bem interessante que aquela jornalista, Ana Michele, né, que escreveu Enquanto Eu Respirar, então, ela coloca isso, que ela teve um choque quando o médico deu a solicitação da quimioterapia para ela deixar na recepção, na secretaria, e ela viu que ele estava pedindo uma quimioterapia paliativa, né? Então, paliativa porque vai controlar a doença
e não necessariamente é uma quimioterapia pré-operatória ou pós-operatória, mas uma quimioterapia para uma doença que está se apresentando ali, que você não sabe quando é que você vai conseguir parar. Tem pacientes até que separa, muda de droga, depois volta, né? Então, tem vários esquemas para isso. E tem os cuidados paliativos exclusivos, que é quando a paciente já esgotou todo o arsenal terapêutico, quando ela, às vezes, não tem mais condições de receber quimioterapia, ou quando a quimioterapia não está trazendo mais benefício. Então, a gente continua cuidando dos sinais, dos sintomas dessa doença. Na verdade, a gente continua cuidando da paciente. Né? Então, assim, o cuidado paliativo, ele pode começar antes de tudo, ele pode começar junto com a quimioterapia. Né? No câncer de pulmão, a gente tem trabalhos clássicos em relação a isso, que quando o paciente tem um diagnóstico, entra o oncologista clínico, entra o médico paliativista e vai cuidar dos sintomas desses pacientes. Né? Então, eu adoro trabalhar em time. Né? Eu acho que eu não conseguiria cuidar de ninguém sozinha. A gente tem que estar junto, de um bom colega para você discutir o caso, para você dividir suas angústias, de uma psicóloga bacana, de uma enfermeira que está lá cuidando, da nutricionista, da fisioterapeuta. Então, assim, quem tem um time desse, vai longe, sabe? Eu acho que é esse cuidado interdisciplinar que faz a diferença. Então, você falou aí, Aline, que a Aline é fisioterapeuta. Oi, Aline. Ela acompanha alguns pacientes com câncer, principalmente câncer de mama, e ela está aqui mostrando, assim, falando que realmente esse termo paliativo, ele às vezes às vezes ainda é muito confundido com quem está no estágio final, né, de vida. Cuidados paliativos, né? Às vezes as pessoas se relacionam ao cuidado terminal. Seria, no caso, paliativo exclusivo, como aquilo que você falou. Né? Isso que seria, que não necessariamente seria o termo terminal. Bom, aqui tem, mas vamos lá. Dentro disso, né, da qualidade de vida desse paciente, existem reações adversas comuns, bem comuns no tratamento, né, oncológico, não só de mama, mas também, né, a queda de cabelo é a alopecia, tanto nos cabelos, nos cílios, nas sobrancelhas, algumas situações relacionadas à fadiga, né, a dificuldade de inapetência, enfim, diarreia. Mas principalmente, parece que o alvo realmente, até porque, como você mesmo falou, a autoestima, né, o cabelo, a própria mama. Então, isso afeta bastante a autoestima da mulher, a feminilidade, e isso está muito relacionado a aceitar, mas também assim, a se relacionar com isso, até para como isso podendo gerar uma queda na imunidade, a questão toda da parte da saúde mental, porque abala. Então, algo relacionado a isso, doutora Carla? O câncer de mama, ele é muito, né, simbólico. A mama é o símbolo de feminilidade. E assim, com as técnicas cirúrgicas, né, com as técnicas de reconstrução mamária pela cirurgia plástica, a gente vai diminuindo esse impacto local. A gente ainda precisa de algumas drogas que causam a queda de cabelo, que causam a alopécia, né? Então, há mulheres que se assumem a careca e são felizes, pintam o olho, botam um brincão, botam um lenço e segue. Outras têm mais dificuldade de lidar com isso, e a gente entende. O cabelo também dizem que a mulher pensa, enquanto o homem pensa em sexo, não sei quantas vezes por dia a mulher pensa em cabelo. Então, assim, é um símbolo também de feminilidade, e a gente tem esse impacto. Mas hoje tem técnicas de perucas, né, que ficam perfeitas. Eu tive uma paciente idosa que tinha um cabelo branquinho, fez quimioterapia, e ela conseguiu uma peruca exatamente igual ao cabelo dela. Muita gente nem sabia, era uma pessoa até proeminente na cidade, e ninguém nem desconfiava que ela estava fazendo quimio. Né? Então, assim, a técnica, assim, na clínica a gente já fez oficina de peruca, oficina de lenço, né? A gente brinca com essa vaidade feminina, né? Que a feminilidade, ela pode
ser despertado em vários pontos. E é importante que a mulher, muitas vezes, né, o câncer ele passa a ser um ponto de mutação. Eu já ouvi de várias Sim, pacientes, sim, isso. minha vida mudou depois do câncer. Né? Ela passa a se olhar diferente, a reavaliar seus valores, né? E aqui eu ressalto também o papel dos maridos, né? Nesse momento, como é importante ter um companheiro ali do lado que segura a barra com você. Então, Uhum. eu queria parabenizar a esses esposos, esses namorados que estão juntos, né? Algumas vezes eles podem não estar dentro do consultório com a paciente, mas dão suporte em casa, né? Uhum. Estimulam a autoestima, cuidam delas. Então, assim, se permitir ser cuidada pelo marido, ter alguém que você possa compartilhar as suas angústias, né? É muito importante. E aí entra os grupos de apoio também. Então, a gente sabe que uma coisa é eu, como médica, dizer, ó, você vai passar por tais e tais situações, mas isso vai demorar mais ou menos tanto tempo, depois seu cabelo vai crescer e tal. Outra coisa é ter alguém que já sentou naquela cadeira, que já tomou a quimioterapia, que está segurando sua mão naquele momento. Então, faz diferença esse compartilhar. Eu fico bastante feliz quando eu vejo tantos grupos na cidade de pacientes e ex-pacientes que, né, se apoiam, que formam uma rede de proteção, junto com os familiares, junto com a equipe de tratamento, a equipe de saúde, e cuidam dessas pacientes. E aí depois elas entram nessa rede também, e isso é uma corrente do bem fantástica. Não, isso é muito bacana, porque é como você falou, né? Tá a experiência mesma, a pessoa passou por isso. E muitas vezes esses grupos também tem muitas pessoas que também não tiveram, né, câncer. Às vezes o familiar realmente nunca teve, mas está lá dentro, está participando, está ajudando. Lá no grupo da gente tem uma mãe e um filho de um paciente que ela está aqui também, que eles estão em todas. Gente, isso é lindo, não é? Quer dizer, porque o câncer ele adoece a família também. Quando você está passando por aquele tratamento, está todo mundo sofrendo junto. Então, quando Com você tem alguém certeza. para segurar a mão, é bacana demais. Tá aí, a Mônica aí falando, o marido maravilhoso, Lien Cacho, que é uma ressignificação da vida, né, para quem já teve câncer. Então, são mensagens aí super bacanas, depoimentos. E durante o tratamento, assim, Carlos, mesmo o paciente já, né, convivendo com o câncer, já pela questão da doença crônica, mas durante o exercício físico, a importância disso, o impacto na sexualidade, como a gente falou, principalmente na sexualidade feminina, e como é que fica, principalmente o exercício, essa outra parte. Então, esses hábitos de vida, né? Atividade física, quem é minha paciente sabe que eu quase que prescrevo no receituário. É fundamental para prevenir, é fundamental para a gente evitar a perda de massa muscular ao longo do tratamento, para dar mais energia. Ah, mas eu não consigo levantar da cama. Mas levante e faça uma caminhada, né? Às vezes não dá para fazer uma atividade física intensa, mas eu tenho umas pacientes danadas que fazem crossfit quando eu vejo para lá as fotos nas redes sociais. Ah, meu Deus, também não precisa ser assim. Então, é importante essa interação, não precisa ficar uma bolha, né? Dá para fazer atividade física, e esses hábitos, eles devem ser para a vida. Então, tem pacientes que mudam, que a doença vem e transforma, né? Transforma, às vezes começa a fazer terapia, começa a dar outro significado, né? Cuida mais da dieta, é transformador. E as pessoas né, o paciente com câncer, isso aqui foi uma pergunta que foi colocada no direct também. As mulheres diagnosticadas, né, com câncer e tratadas, o câncer afeta a fertilidade da mulher, ela pode ter o filho, mas como você falou, a paciente até
né? Tá aqui a Luana como prova disso. Quanto tempo após o tratamento elas podem começar a tentar? Depende do tratamento, né? O tratamento ele é multifatorial, mas a partir do momento em que você termina o tratamento, faz seus exames, está tudo bem, né? Você já está liberada. Tá, então, já tive vários pacientes, tanto paciente, né, também grávida com câncer, então pode acontecer, e a gente faz a quimioterapia na paciente grávida depois dos 3 meses, é possível, né? E os bebês nascem felizes também depois, então tem esses depoimentos também bem bacana. Interessante. E você até falou que a importância, né, da atividade física, lógico, isso aí para qualquer pessoa, mas ele até também ajuda, ele também diminui o risco de recidiva, né, por acaso, assim, a prática, você não abandonar a atividade. Isso aí já está provado, tem trabalhos científicos provando isso, né? E quando eu falo naquelas mulheres pós-menopausa, então, para mim, tem que estar velhinha fazendo atividade física, fazendo musculação, fazendo caminhada, porque isso é igual remédio. Às vezes, e às vezes eu passo um tempão tentando convencer as pessoas no consultório, porque é mais fácil você prescrever um remédio e a pessoa sair. Mas você não vai estar impactando, você não vai estar cuidando bem se você não conseguir conscientizar que alguns hábitos fazem parte do tratamento. Pois é. Como você falou, velhinho fazer, tá vendo, mãe? Tá vendo, mãe? Veja, escuta ele, trocar falando. Mas quem é mãe de Luciana não pode ser sedentária, porque a mulher que faz yoga, joga tênis, faz musculação, corre. Ixi, Maria. Isso é um exemplo. Não me compreendo. Vamos, assim, algumas, assim, de qualquer maneira... Não, mas você perguntou algo que eu acabei entrando por outra vibe e não respondi em relação à fertilidade. Sim, então, algumas drogas afetam a fertilidade, né? Mas as pacientes podem engravidar depois, podem amamentar, tá? E Luana como exemplo para isso, certo? Então, é importante que as mulheres saibam disso. Ter câncer de mama não impede de ser mãe, não impede de amamentar. Então, você pode sonhar com isso também e realizar. E com relação a algo, assim, eu sei que tem algumas dúvidas, tem muitos trabalhos, mas alguns que às vezes ficam, assim, se gera dúvida da classe médica, é claro, também, mas com relação a substâncias adjuvantes, que a gente pode chamar, eles são chamados, às vezes o nome não é muito, às vezes remete a um outro tipo de produto, mas é o nome que existe, né? Os suplementos, que isso entra alguns micronutrientes, mas assim, durante e após o câncer. Como forma de prevenção não é bem essa palavra, mas é importante em algumas situações que a pessoa tem a necessidade, lógico que são antioxidantes que fazem parte, só geram benefício no paciente sadio. E às vezes com algum tipo de doença, de patologia. Mas, com relacionado ao câncer, durante ou após, existem informações relacionadas à vitamina D, ao ômega 3, voltados para essa questão, porque às vezes a gente fala a vitamina D ela não tem uma relação com o câncer, mas ela ajuda na questão do sistema imunológico de um paciente com câncer. Isso tem algo específico que você... Assim, a nutrição, né? A nutrição ela também evoluiu muito, né? E há muita pesquisa em relação a esses micronutrientes. Enquanto oncologista, a gente não costuma prescrever, né? E é até importante também colocar aqui que tem pacientes que acham que fazer a quimioterapia e suplementar com várias vitaminas vai ser legal. E tem estudos mostrando que não, que pode até ser deletério. Então, assim, o que é que a gente orienta? Né? Como eu falei, a equipe ela é interdisciplinar. Então, tem uma boa nutricionista que vai avaliar a sua dieta, vai suplementar quando necessário,
vai direcionar para algumas complementações que vai lhe trazer bem de acordo com a sua, né, com as suas características, que a dieta também não é receita de bolo, você vai ter que entrar. Tem coisas até agora que você relaciona a genética à nutrição, alguns pacientes que são mais tolerantes ou intolerantes a determinados alimentos. Então, enquanto oncologista, a gente não costuma fazer essas suplementações, mas a gente sempre recomenda que tenha uma boa nutricionista perto, né, para acompanhar essa paciente e muitas vezes mudar os hábitos. E tem pacientes que mudam. Tem paciente até que vira especialista, viu? Já vi uma passando aqui na tela. Né? Ela também aqui, ela anda, aparece e sai. Mas, como você falou, a nutrigenômica é importante, essa questão que você colocou, eu achei muito essa coisa dos antioxidantes, de vitaminas durante, porque normalmente a quimioterapia ela vai gerar um estresse oxidativo o que vai propiciar, vamos dizer assim, a redução ou debelar o tumor. A morte celular, hora, né? Você quer que a célula morra. Isso. Então, na hora que você dá um antioxidante com mega dose ou outra situação dessa forma, isso vai atrapalhar a ação do quimioterápico, a ação da parte da ação terapêutica mesmo. E isso pode até piorar, né, a doença. Mas as pessoas elas tendem a ficar, às vezes, com a fadiga, muita caquexia, em algumas situações, uma sarcopenia. Então, aí o acompanhamento nutricional, e às vezes é necessário, providencial, porque hoje em dia tudo é muito personalizado. Então, com muita né, conversa e verificação. E os probióticos, eles fogem um pouquinho disso. Normalmente, às vezes, o paciente tem uma diarreia por conta do quimioterápico. Você já tem alguma informação com relação a isso? Porque ele, de qualquer maneira... Os probióticos, né? É um mundo a ser desbravado. A gente sabe o papel dos probióticos hoje em várias doenças, desde alergias até a eficácia ou não de determinadas imunoterapias. Então, é algo que a gente acaba utilizando como tratamento auxiliar e alguns efeitos colaterais dos quimioterápicos, eles são necessários sim. Às vezes, quando o paciente tem infecção, a gente precisa repor essa flora, né? Proteger esse trato gastrointestinal de efeitos colaterais de alguns medicamentos. Então, eles são bem-vindos. De qualquer maneira, eles ajudam na redução, de qualquer forma, do processo inflamatório. Então, e até a gente pesquisando assim viu o efeito sinérgico de alguns probióticos, né, em alguns assim, no auxílio de alguns quimioterápicos, algumas drogas que causariam uma toxicidade nas células intestinais. Mas ele é muito utilizado, pelo menos a gente manipulou muito isso, o bochecho do probiótico no paciente com mucosite ou estomatite, que é uma das reações que às vezes pode acontecer. Isso. E ligado aí nesse período, nós conversamos aqui na reta final, a pandemia, né, que ainda nós estamos nela, ainda mais que já com um formato mais, né, caminhando aí para um desfecho melhor, mas de qualquer maneira muita coisa permanecerá. Durante essa insegurança, o medo de não ir, de não se deslocar, do próprio paciente, não fazer o seu exame, não fazer o seu tratamento, até que, assim, isso, e como é que você pode falar um pouquinho sobre o que afetou, né? Como a pandemia afetou? Bem lembrado esse ponto, Luciana, porque a pandemia ela acabou fazendo com que as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, os idosos, ficassem presos, né? E até as pessoas mais jovens com medo também de levar a doença para os mais frágeis, elas evitassem, foi até recomendado, né? Se evitar, às vezes até consultórios foram fechados e tudo. Então, muitos pacientes deixaram de fazer seus exames de rastreamento. E o que a gente identifica é que
os tumores não esperam, né? Se eles cresceram ali na época da pandemia, até a gente fez algumas campanhas na Sociedade Brasileira de Oncologia e em algumas ONGs, o câncer não espera. Então, se você tinha que fazer rastreamento, você procurasse dentro de toda uma instituição com segurança para poder fazer suas mamografias e tal. Mas a gente vai sim se deparar com um boom de novos casos de câncer, que foram os cânceres que não foram diagnosticados no período da pandemia. E alguns desses, talvez um pouco mais avançados, porque a gente perdeu a chance de captá-los precocemente. Por isso que a gente ressalta que não deixe para depois, né? Se seus exames estão atrasados, façam. Especificamente, a gente falando aqui do câncer de mama, façam suas mamografias, marquem seus preventivos, porque quanto mais cedo, maior a chance de cura. Certo. Doutora Carla, a gente aqui no comecinho eu passei a informação da parte da experiência do paciente que você coordena lá na Liga. O que vem a ser a experiência do paciente? A experiência do paciente é tudo o que impacta na jornada desse paciente, né? Desde ele sentir algo e pensar onde é que ele deve procurar ajuda, até o momento em que ele pega o telefone e vai marcar uma consulta, quando ele chega para estacionar o carro, a interação na recepção, a maneira como ele é acolhido, todas as interações, e assim, não só do paciente, mas também dos acompanhantes, dos colaboradores que trabalham. Então, a coordenação da experiência do paciente, ela está olhando para essa jornada, desde quando o paciente ele pode precisar da instituição, até depois, quando o paciente passa pela experiência e ele fica feliz ou ele tem reclamações a fazer. Então, as pesquisas de satisfação são instrumentos que nos ajudam a identificar onde é que a gente pode melhorar. Quando eu vejo aqueles índices de satisfação altos, espera aí, alguma coisa está errada, eu quero procurar onde é que a gente não está bom, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, a experiência do paciente é isso. É você, enquanto profissional, enquanto instituição, tá procurando o que você pode fazer de melhor para aquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas sofrem com as patologias, né? Sofrem com os efeitos colaterais, mas sofrem também com a burocracia, sofrem com o descaso, sofrem com a falta de empatia. Então, assim, eu acredito que se no mundo, cada um de nós, independente da função que a gente faça, se colocar um pouco no lugar do outro, a gente vai estar transformando vidas. E isso vai eu sempre digo que nós somos todos cuidadores nas instituições que a gente trabalha, né, com saúde. Desde quem está lá faturando a conta a quem está abrindo a porta. A gente está cuidando. Vocês todos são responsáveis pela cura e pelo cuidado desses pacientes. Então, a experiência do paciente é isso, é esse olhar abrangente sobre esse ser que é o sentido, né, da gente ter escolhido as profissões que a gente escolheu. Com certeza. E para a gente finalizar, vamos falar de alguns casos ilustrativos? Vamos. A gente conversou um pouquinho, pelo menos eu lembrei, doutora Carla, nós lembramos juntas de 3 pessoas. Ela lembrou, né? Mas, de qualquer forma, eu chamei aqui o nome da primeira pessoa de pessoa da live passada. Ah, tá. A pessoa da live passada, eu não sei se ela está aí, mas foi bem interessante. O ano passado, né, a gente fez essa live da Fórmula também, em outubro, em alusão ao Outubro Rosa. E uma pessoa que trabalha comigo disse, doutora, no outro dia eu tive uma reunião com ela, doutora Carla, quando eu entrei naquela live, que eu vi a senhora falando de obesidade, sedentarismo e consumo de bebida alcoólica, eu disse, meu Deus, vou ter câncer de mama, preciso mudar isso. Disse, pois é, então está nas suas mãos essa missão, né? Você pode reduzir o seu risco de câncer de mama, o que é que você vai fazer? E aí ela entrou na academia, perdeu 20 quilos, foi para nutricionista, foi para o endócrino e assim, está reduzindo o risco de câncer. Então, como eu falei,
impactar, se a gente impacta É, na vida de uma uma pessoa, tá pessoa, valendo a pena essa conversa, viu? com certeza. É, vamos aqui para um outro caso. Tem um caso de uma, mas foi aquela paciente dos gêmeos, né? Você tinha Sim, é. falado. Então, eu falei aqui com Luana, né, que está aqui É, na live, e Luana foi uma paciente jovem que queria muito engravidar e está aí com a filhinha do lado, linda. E uma outra paciente também que engravidou na mesma época de Luana, que a gente já falei, da foto que a gente tirou com eu, as duas pacientes e os três bebês, né? Também uma paciente que já tinha filha, né? A filha até já adolescente, mas que tinha casado novamente e que o marido queria ser pai. E aí ela engravidou espontaneamente e é mãe de dois bebês lindos e bacana. saudáveis. E a gente conversou, acabamos de falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Essa lacuna que às vezes a pessoa perde um pouquinho a janela de detecção. E o que aconteceu, mas que está tudo bem, graças a Deus, com a mãe da doutora Carla. Foi isso, doutora Carla? Isso. Isso, minha mãe, né, quando eu estava E aí a importância, assim, se você tem um risco de câncer, se você tem um câncer ao longo da vida, você tem que continuar esperto, porque não imuniza, né? Então, quando eu estava na faculdade, acho que no segundo ano da faculdade, minha mãe teve um sarcoma, um tumor na perna, fez a cirurgia, fez a radioterapia, ficou curada, isso já tem... Nossa, eu já tenho quase 30 de formado, então bota aí uns 35. Mas ficou super bem. E na pandemia, a gente passou esse tempo, né? Todo mundo se escondendo em casa e ela atrasou os exames de rastreamento. E quando a gente, em dezembro do ano passado, a pandemia estava mais apaziguada, fizemos a mamografia, a gente identificou, né, um tumor que foi tratado e que ela está bem, né? Mas a importância de procurar esse rastreamento, né? Porque se diagnosticar precoce, a gente consegue tratar e curar. Uhum. E vamos aqui, nesses casos aqui, é um que é de doutora Carla, mas também é minha, porque é minha cunhada, que tem um câncer de mama metastático, é uma paciente paliativa de câncer metastático. Kalina está aí, né? E fale um pouquinho, fica aí, doutora Carla, essa danada, essa sua paciente. Assim, emblemático, né? Porque Kalina, ela, embora seja atleta, né? Aquela coisa, É. poxa, eu faço exercício físico, eu como folha e eu tive câncer, mas acontece, né? Uhum. E ela chegou e assim, eu acho que os atletas, eles já são diferenciados, né? Porque são aquelas pessoas que se superam, né? Meu celular está aqui dizendo que a bateria vai cair, mas eu vou conseguir dar o meu recado. São aquelas pessoas que se superam pelo próprio fato de estar ali né, se exercitando e se superando. Então, Kalina chegou, fazia a quimioterapia e me mandava os vídeos fazendo musculação, puxando peso. Né? A gente fez um congresso da Liga lá no Centro de Convenções, Kalina chegou lá de bicicleta, né? Pedalando na minha costeira, então é um exemplo também de espiritualidade, que é algo que a gente não falou aqui, mas que é muito importante. Hoje ela é uma luz lá no grupo, no Oncovida, e eu acho que essas pacientes que têm essa energia positiva, elas são faróis para as outras mulheres. Né? Então, é um exemplo de que faz tratamento, faz atividade física, cuida do outro. Quantas pessoas ela já não entrou na sala assim, só para acompanhar, para dar suporte. Né? Então, são esses valores que eu acho que eu queria compartilhar aqui. Muito bem. Então, é isso. A chance de cura é chegar cedo. E, para finalizar, gostaria que a doutora Carla aí deixasse, ou já deixou, muitas, assim, milhões de mensagens, maravilhosas mensagens, orientações perfeitas. Mas, de qualquer maneira, quiser falar algo, uma mensagem aí para o pessoal que está aqui.
Então, eu quero agradecer, Luciana, mais uma vez a oportunidade, né? Falar, como eu falei no começo da live, para um oncologista é muito, muito importante a gente poder falar sobre prevenção, a gente poder desmistificar muita coisa, né? Que os pacientes têm medo, às vezes não conseguem perguntar ou não têm acesso. Então, se eu pude esclarecer nesse tempo a dúvida de algumas pacientes ou de algumas mulheres, eu acho que está valendo a pena. A gente sempre reforçar na importância dos hábitos saudáveis, não só para a prevenção do câncer de mama, mas também para a prevenção de outras doenças, das doenças cardiovasculares e outros tipos de tumor. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é: a prevenção ela pode ocorrer com a mudança de hábitos de vida, identificar se você é uma paciente de alto risco, faz com que você fique mais próximo do seu mastologista e, com isso, também aumenta as chances de um diagnóstico precoce. Saber que há 5% dos casos onde há uma predisposição genética, identificar esse risco pode fazer com que você adote alguma técnica de redução de risco. Isso é possível de ser feito. Se você tem, sempre procure uma equipe multidisciplinar, um médico que ele interaja com os seus outros especialistas para que você possa ter o melhor tratamento, né? E quando eu falo interdisciplinar, não é só a parte médica, mas as enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, toda essa equipe é importante. Procure compartilhar sua história com alguém, se você tem alguma dor, alguma angústia, mas também se você está celebrando, né, bons resultados nos exames, se agregue a um grupo de apoio, se isso lhe faz bem. Faça atividade física antes, durante e depois do tratamento. Eu acho que são essas as mensagens que eu queria deixar. E, principalmente, tenha fé. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, né? Porque, assim, cada dia é um presente e a gente pode compartilhar esse presente, né? Distribuindo conhecimento e experiências com as pessoas que precisam. Certo. Belas palavras, assim, realmente foi muito emocionante, muitas pessoas aqui, só, doutora Carla, assim, não adianta nem eu dizer que tudo que as pessoas ficam um pouco, você está vendo aí, só elogios, minha querida doutora, amada, linda, então tudo de melhor, isso aí, realmente... Eu é que sou privilegiada, viu? De ter essas pessoas ao meu redor me inspirando. Minhas pacientes me inspiram a ser cada vez melhor. Que ótimo. Então, quero agradecer novamente a doutora Carla por ter aceito, por estar aqui com a gente, quase 2 horas de live. A live agora, o Instagram não corta mais, dependendo do tipo, como é que ela está acontecendo, então ele permite que fique. E por ter compartilhado tanto conhecimento, tanta energia boa, então, tanto aprendizado, e enfim, e esclarecedoras informações. E, como você mesma diz, então vamos todo mundo aí entrar nessa onda cor-de-rosa, outubro e durante todo o ano, e espalhar isso. Lembrando que a live aí vai ficar gravada agora no IGTV, no YouTube, no canal do YouTube, segue, já cai direto lá. E vamos tirar uma foto aqui. Vamos fazer aqui a foto da... Gente, muito obrigada a vocês por terem aí ficado conosco até o momento, até agora. E tenham todos uma boa noite. E fiquem com Deus aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, doutora Carla, mais uma vez. Obrigada, Luciana. Grande. Um beijo. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada. Tchau. Tchau.